Olá pessoal, vamos para o nosso último vídeo de aula de recuperação. Nós falaremos sobre o NAFTA. Antes de falar em NAFTA, eu vou falar um pouquinho do México, tá? O México é o vizinho dos Estados Unidos, ele é o único país do continente americano que, dependendo da regionalização, ele está em local diferente. Então, se eu regionalizar o continente americano, levando em consideração os aspectos físicos, que foram os aspectos que nós estudamos no ano anterior, e por isso que nós estamos falando agora de Estados Unidos, Canadá e México, tá? O México faz parte da América do Norte, que é o bloco que nós estamos estudando, que nós conversamos no primeiro trimestre, ok? Se nós levarmos em consideração o processo histórico e econômico, o México faz parte da América Latina. Por que é importante enfatizar isso? Porque eu acabei de falar de Estados Unidos e Canadá, dois países desenvolvidos, dois países ricos do continente americano, e agora eu vou falar do México, que é um país que tem as mesmas características sociais e econômicas que os demais países da América Central e América do Sul. Ele difere fortemente do Canadá e dos Estados Unidos, ok? Mas o México, ele é um país em desenvolvimento e tem uma ligação econômica em relação aos Estados Unidos e o Canadá, tá? Então, para a gente falar em NAFTA, eu vou falar do bloco econômico criado pelos Estados Unidos, que tem 3 membros: Canadá, Estados Unidos e México. Então, o México é o parceiro pobre, é o parceiro em desenvolvimento do NAFTA, ok? O NAFTA, o triângulo Estados Unidos, Canadá e México, ele é controlado pelos Estados Unidos. Esse bloco econômico, ele está na primeira etapa dos blocos econômicos que nós estudamos anteriormente. As regras do NAFTA não são as mesmas entre os 3 países membros. As regras de livre circulação de mercadorias e pessoas, por exemplo, ela é real entre os membros do Canadá e dos Estados Unidos. Não é válido para os mexicanos, ok? O México, ele faz fronteira com os Estados Unidos e é justamente nessa fronteira que o México tem o que nós chamamos de indústrias maquiladoras. Indústrias internacionais, muitas delas estadunidenses, construídas em território mexicano, utilizam a mão de obra mexicana, pagam os impostos de valor mexicano, utilizam-se das regras ambientais mexicanas, ok? Com o objetivo de baratear a produção e depois vender mundo afora, ok? Se nós analisarmos a situação do México no NAFTA, a situação do Canadá e dos Estados Unidos no NAFTA, poderemos concluir que entre Estados Unidos e Canadá existe uma relação de parceria entre esses membros. Membros com um produto interno bruto, um PIB elevado, um IDH elevado, países com tecnologia, países desenvolvidos. A participação do México no NAFTA não é de parceria. Eu poderia dizer a vocês que é uma participação de exploração, ok? O México oferece para o NAFTA, oferece para as indústrias maquiladoras, principalmente para os Estados Unidos, mão de obra
desqualificada em grande quantidade, terrenos baratos, muitas vezes isentos de pagamentos pelos terrenos e impostos, ok? E leis ambientais flexíveis. O que o México recebe? O México recebe a geração de empregos a uma parcela da sua população, visto que o governo mexicano não consegue oferecer isso a toda a sua população. Então, bem ou mal, mesmo a população recebendo um salário muito baixo, mesmo a população muitas vezes sendo explorada, elas possuem um emprego, ok? E garante que elas permaneçam no México, que é um grande desafio do governo dos Estados Unidos. Diminuir ou parar com a imigração clandestina de mexicanos para os Estados Unidos, em busca de melhores condições de vida. Então, quando você fala em NAFTA, quando você pensa em bloco econômico, cujo objetivo principal é romper com essas barreiras, essas fronteiras, isso não é verdade entre a fronteira Estados Unidos e México. Por quê? É permitido a entrada de mexicanos nos Estados Unidos, sim, mas na maioria deles é a entrada sazonal. Mexicanos atravessam a fronteira, vão trabalhar nos belts agrícolas da região no período de safra, que é o período de colheita, e retornam ao México no período entre safra. Eles não podem permanecer em território dos Estados Unidos. Recentemente, surge a grande polêmica da construção do muro entre Estados Unidos e México, entre a fronteira dos Estados Unidos e México, né? Então, até que ponto, vale a gente questionar, vocês é que vão ter que refletir sobre isso, é viável, é positivo para o governo mexicano ser parceiro dos Estados Unidos? Vale a pena pelos status? Vale a pena pelo nome, né? Pelo imposto que recebe, pela geração de emprego? Seria conveniente romper essa relação? Ok? O México que nós vimos em sala, ele vem de uma colonização de exploração, ele vem de uma revolução mexicana causada por interesses internacionais, países estrangeiros dominando o México, vantagens sendo oferecidas aos crioulos, né? Aos descendentes de espanhóis nascidos na América, a uma elite, junto com uma imposição de poder, com um governo ditatorial. Então a gente estudou a Revolução Mexicana, que é o que eu tô falando para vocês agora, né? Os famosos, a construção aí dos famosos ejidos. Então, a situação do NAFTA é uma situação de parceria entre Canadá e Estados Unidos, exploração dos recursos mexicanos, principalmente nas indústrias maquiladoras, ok? O NAFTA não consegue avançar as etapas de blocos econômicos devido a essa variedade do PIB entre os países membros. Mas, se olharmos superficialmente, é vantajoso para os 3 países membros. É vantajoso para o México fazer parte do NAFTA, é vantajoso para o Canadá e para os Estados Unidos. Canadá dificilmente relaciona-se diretamente com o México. Os Estados Unidos, ele é a ponte, ele é o intermediário. O NAFTA, ele é controlado pelos Estados Unidos. O sonho estadunidense é substituir o NAFTA pela ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, criar um bloco econômico único em todo o continente americano. E aí, quando isso ocorrer, se isso ocorrer, o NAFTA deixará de existir e o Mercosul, que é o bloco que nós já estudamos aqui, o Brasil faz parte, também deixará de existir. A ideia é criar um bloco semelhante ao que existe na Europa, a famosa União Europeia, ok? Até a próxima, pessoal!